Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá, tudo bem? Tiago Galvão. Olá, Rita Martins, que agora és Rita Martins. Agora sou Rita Martins de Sousa. De Sousa? Há pouco mais de um mês, sim. Pois é, recém-casada, não é? É verdade. Os parabéns. Obrigada. E já agora, quem é que é a Rita Martins de Sousa? Apresenta-te para esta audiência. Quem és tu? O que é que tu fazes da tua vida? O meu nome é Rita, agora Martins de Sousa, tenho 27 anos e sou médica de profissão. Muito bem, uma profissão muito nobre. Obrigada. E também és uma naturalmente ansiosa. Eu sou uma naturalmente ansiosa / patologicamente ansiosa. Ok, fala-me disso então. Obviamente que a ansiedade é uma coisa que toca a todos. Não vê idades, não vê dinheiro na conta, não vê nada disso. Eu posso dizer que eu não passo dificuldades, a verdade é essa. Eu não tenho situações familiares estressantes, não me falta dinheiro para pagar as contas, estou a trabalhar, portanto, teoricamente, não tenho situação nenhuma na minha vida que me deveria causar grande ansiedade. Eu digo que sou patologicamente ansiosa porque as coisas que na maioria das pessoas não iriam provocar alteração nenhuma, a mim causam uma ansiedade desmedida. Portanto, já não é uma ansiedade natural. A ansiedade natural é tu ires a conduzir e quase teres um acidente. Ou ires a andar na rua e o teu cão foge-te. Isso causa ansiedade, mas é aquela ansiedade natural, percebes? Eu tenho uma ansiedade patológica, porque as coisas a mim afetam-me de maneira um bocadinho diferente. Situações que a maioria das pessoas não iriam provocar alteração nenhuma a mim causam uma ansiedade monstruosa. Coisas como ter de responder a um e-mail em que eu tenho que pensar bem como é que vou dar a resposta, são coisas do dia-a-dia. Às vezes quase ter um acidente para a maioria das pessoas não passa disso, não passa quase ter um acidente. Eu não, eu automaticamente já fiz o seguro do carro. Eu quase que tenho um acidente e eu já pensei em todas as maneiras como aquele acidente me poderia ter acontecido, tudo o que podia sair desse acidente. Isto é puramente patológico, isto não faz sentido nenhum, está tudo bem. Ou seja, é um bocadinho obsessivo? É um bocadinho obsessivo. Okay. Acho que... Então, mas vamos escrutinar isso, desconstruindo como é que isso começou. Eu não sei dizer exatamente quando começou. Eu acho que não houve uma altura específica, não houve acontecimento nenhum traumático na minha vida que me tivesse provocado isto, que fizesse com que eu me tornasse ansiosa. Eu posso dizer que a primeira vez que tive assim, um ataque de pânico foi quando tinha 14 anos e foi por uma situação de escola, porque tinha um exame, porque eu estava muito nervosa, não tinha estudado o suficiente e esse foi o meu primeiro ataque de pânico. Já tive alguns, entretanto, o último já foi talvez há 3 anos atrás, nessa altura um bocadinho devido ao facto do meu avô estar doente e ser uma altura em que eu nem sequer estava a viver em Lisboa e, portanto, havia muito stress envolvido, havia muitas respostas para dar, muitos sítios para ir, muitas pessoas com quem falar, e nessa altura a minha ansiedade teve um pico em que tive um ataque de pânico. Desde então, portanto, eu diria que a ansiedade se tem manifestado mais nos últimos 3 anos. Lá está, sem evento nenhum que eu tenha causado, sem evento traumático nenhum, o que te posso dizer é que a minha ansiedade se manifesta muito em coisas, por exemplo, eu tenho que voltar ao carro para verificar que fechei o carro. E posso dizer que de todas as vezes que faço isso, e que são muitas, 100% das vezes o carro está fechado. Nunca houve uma única vez em que eu voltasse para o carro e o carro estivesse aberto. Portanto, são coisas da minha cabeça.
Eu, em alturas de maior ansiedade, começo a fazer listas de coisas que tenho para fazer, e pode ser nesse dia, pode ser nessa semana, pode ser coisas que eu quero fazer no espaço de um ano. Eu começo a fazer listas, ou começo a tentar fazer a minha agenda, a preencher a minha agenda. Só que isso não tem problema nenhum. Não há mal nenhum em programar os teus dias, em programar as tuas semanas. Tu notas, eu noto que estou realmente mal quando começo a programar os meus dias em períodos de meia hora. Vou tomar um pequeno almoço das 7 às 7h15, porque às 7h15 tenho que ir tomar banho, porque às 8 tenho que estar a sair de casa, porque vou demorar 15 minutos a chegar ao centro de saúde, mas sou capaz de demorar um bocadinho mais porque vou apanhar trânsito ou porque posso ter um carro parado à porta da garagem. E isto é a maneira como... Ou seja, isto é puramente patológico, não há aqui nada de racional nisto. Isto, quando eu fico assim, isto é uma tentativa do cérebro de ganhar controle numa pessoa que está ansiosa. Tu estás ansioso e o teu cérebro está a tentar ganhar controle. E o que eu faço é listas e planear a agenda, mas de forma perfeitamente obsessiva e quase robótica. E o que acontece no final é que eu rasgo as listas, deito fora e não é nada daquilo que acontece. Aquilo é só aquele período de maior ansiedade em que tento ganhar controle da situação, e então faço listas e planeio e que não serve para nada, porque depois no fim a ansiedade acalma e aquilo passa, e as listas já não servem para nada, serviram só ali para aquele bocadinho para manter o cérebro ocupado. E portanto nos últimos 3 anos, diria, porque infelizmente a ansiedade vai sempre um bocadinho de braço dado com a depressão. É por isso que é importante tentar controlar a coisa. Agora não, mas por exemplo no início do ano houve uma fase da minha vida em que acabei por ficar desempregada, porque terminei o internato geral e portanto fiquei numa situação de desemprego porque ainda não entrei na especialidade. E já lá vão 3 anos, eu fiquei numa situação de desemprego que despoltou, para além da ansiedade que eu já tinha, um grande sentimento de falha, e o que aconteceu foi que fiquei com uma depressão, já clinicamente diagnosticada, em que estive 4 meses em casa, portanto de janeiro até abril deste ano, acabei por ficar em casa num estado de depressão em que passava o dia no sofá, a ver televisão, e se me perguntares hoje, eu não faço ideia do que é que via na televisão. Portanto, eu acho que não estava a prestar atenção, estava simplesmente a manter-me ocupada, e portanto o que eu fazia era passar o dia no sofá, ver televisão. Cheguei a uma situação em que só saía de casa para estar com os meus pais ou para estar com o Rui. Aliás, eu saía de casa quando ia com o Rui, porque cheguei a um ponto em que tinha medo de conduzir. Eu adoro conduzir, eu conduzo desde os 16 anos, eu adoro conduzir. Pois, porque portanto, tu já conduzias nos Estados Unidos, não é? Sim, ou melhor, tu viveste nos Estados Unidos. Eu vivi 3 anos nos Estados Unidos, portanto eu comecei a conduzir aos 16, eu sei conduzir, nunca houve problema nenhum, e de repente já não queria conduzir, tinha medo, parecia que já não sabia conduzir, que já não sabia os caminhos, e portanto eu saía de casa com o Rui, saía de casa com os meus pais e pouco mais que isto, porque tudo o resto me causava muita ansiedade, não me sentia bem, socialmente falando, porque lá está, há uma ansiedade social, e eu não me sentia bem. Não me sentia em ambientes de muita socialização, jantares com amigos causavam-me alguma ansiedade, porque eu não sabia bem o que dizer, e isto foram, lá está, estes 4 meses do início do ano, em que cheguei a abril e vi o meu casamento a aproximar-se, e achei que não era justo para mim, nem justo para o Rui, ele ter de lidar com uma situação em que estamos num processo tão bom, não é? Estamos a preparar um casamento, é uma coisa fantástica, e eu estou neste estado em que nada me interessa e que eu não tenho muita vontade de fazer planos. E em abril decidi procurar a ajuda de uma psicóloga, decidi não tomar medicação, isso teria sido se calhar o caminho mais fácil, eu até me podia automedicar, o que é um erro. Não se deve de todo ir por aí, porque é muito fácil subestimar ou valorizar demais aquilo que sentimos e os sintomas que temos, e portanto decidi procurar a ajuda de uma psicóloga, onde tenho ido todas as semanas desde o início de maio, e que me tem ajudado bastante. Não
estou muito melhor agora. Entretanto, também comecei a trabalhar e comecei a fazer algumas mudanças na minha vida, nomeadamente no sentido em que acho que muita da minha ansiedade vem de um traço de personalidade, que é fazer as coisas pelas regras, fazer aquilo que é esperado de mim, o que é mais correto, portanto, de uma maneira muito rígida, comigo própria. Porque isto são tudo, tenho vindo a perceber, são tudo coisas da minha cabeça. Isto de pensar, mas se calhar as pessoas não vão gostar de eu dizer isto, ou se calhar vou começar a trabalhar aqui, mas os meus pais não vão achar piada, se calhar preferiam outra coisa para mim. E aquilo que eu tenho trabalhado nos últimos meses é de me libertar um bocadinho desta rigidez que acaba por me provocar muita ansiedade, desta rigidez de fazer sempre o que é mais correto e aquilo que é esperado de mim, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão achar desta minha decisão. Tenho-me tentado desprender um bocadinho disto e a verdade é que tenho ficado muito melhor. Não é como se deixasse de prestar atenção ao que as pessoas dizem, obviamente, não ando para aí a infringir lei nenhuma, mas dá alguma liberdade de tu começares a dedicar-te mais a coisas que realmente te dão prazer e coisas que realmente gostas de fazer. E que te permite libertar-te um bocadinho dessa ansiedade toda que tinha antes, e lá está, e viver a vida de uma forma mais tranquila. Já não tenho tanto, não te posso dizer que não tenho picos de ansiedade agora, tenho. Já não faço listas, o que é bom, deixei-me disso. E, portanto, sinto-me bastante melhor agora. Então, e diz-me aqui uma coisa, que é, durante este processo, isto está aqui uma história profunda, que eu gostava de ir aqui aprofundar aqui algumas partes, que é, nomeadamente, quando tu disseste, durante aqueles 4 meses em que estavas em casa e nomeadamente, estavas a ter um período de ansiedade maior, ou com ansiedade neste caso, e a depressão estava mais a ter efeitos mais nocivos na tua vida, tu sentiste sintomas físicos? Sentias sintomas físicos? Imagina, sempre que te punhas numa situação de desconforto, nomeadamente social, acabavas sempre por ter algum sintoma físico, ou tonturas, ou melhor, nem tem que ser tonturas, mas algum sintoma físico? Eu não. Aliás, eu acho que eu estar a falar disto, se calhar para muita gente eu não acredito que ninguém tenha reparado como é que eu estava naqueles 4 meses, porque claramente não era eu, era uma versão muito murchinha de mim, mas acredito que a maioria das pessoas, a maioria dos meus amigos, não tem noção da realidade da ansiedade para mim, porque não é notória. Isto não é uma coisa notória, eu não tenho grandes sintomas, eu não ando por aí a chorar quando estou ansiosa. Se estiver muito ansiosa não me vais ver a chorar, não me vais ver a tremer, isso não acontece, é uma coisa muito interior, eu não sinto tonturas, eu não sinto náuseas, não tenho nada disso físico, é tudo mental, é um sofrimento mental, puramente mental. E portanto eu acho, lá está, eu acho que demorou até aos meus pais perceberem como é que eu estava, porque não é notório. Para mim, eu sei que a ansiedade provoca a muita gente tonturas, as náuseas, a tensão muito alta, os tremores, eu sei disso, mas a mim isso não me acontece. O meu sofrimento é todo muito mental. E portanto o que me acontece é ficar muito calada. Talvez, portanto, nos jantares com amigos, por exemplo, eu se calhar vou ficar muito calada e vou falar menos, vou reagir menos a piadas. A minha ansiedade traduz-se em não me rir de piadas, não me envolver muito nas conversas, porque estou num sofrimento mental. A minha ansiedade é mental. E, portanto, para a maioria das pessoas, se calhar a reação é: o quê? A Rita está ansiosa? Está bem, fica nervosa de vez em quando, mas ela lida bem com as coisas, a Rita está sempre bem. Aliás, a reação é: não, mas a Rita aguenta, a Rita está bem. Não, a Rita não está bem, mas a Rita não tem... Lá está, não há nenhuma demonstração física que as pessoas possam apanhar facilmente.
Obviamente o Rui, o meu marido já apanha mais facilmente, ele já percebe, e os meus pais agora também já estão um bocadinho mais alertados para o que se passou nos últimos meses, mas lá está, mas a ansiedade continua a ser uma coisa muito minha, portanto se eu não falar, se eu não disser, provavelmente também ninguém vai perceber, até porque eu em contexto social não demonstra tanto, e além disso em contexto social nem eu paro tanto para me sentir ansiosa. O que eu tenho percebido é que quanto mais ocupada eu estou, menos ansiedade tenho. Eu se estiver permanentemente ocupada com coisas para fazer, com coisas para fazer, não é para pensar, porque pensar é fácil, eu sou obsessiva, portanto eu pego numa coisa e penso obsessivamente sobre a coisa. Portanto não é isso, coisas para fazer. Eu se estiver nas consultas 8 horas, durante as 8 horas eu não sinto ansiedade. Eu não sinto ansiedade nenhuma. Eu se estiver parada a trabalhar, eu estou bem. Isso é interessante, que é, ou seja, tu sendo médica, não é? E já estando a exercer a profissão, como é que é isto? Tipo, como é que é tu estás num consultório durante, não sei, eu não faço ideia, mas vocês devem fazer turnos de 8 horas, 10 horas? No centro de saúde, não. O centro de saúde funciona de maneira diferente. Enquanto trabalhamos no hospital, exatamente. Obviamente que mas num hospital tu lidas bem com aquela... ou seja, há uma fria... Ou seja, para uma pessoa que sente e que sofre de depressão e de ansiedade, consegue lidar bem com toda uma brutalidade visual, não é? Que a gente infelizmente assiste nos hospitais, e tu lidas com isso mais, tens que lidar com isso com sangue frio, não é? Ou seja, como é que tu lidas com isso? São coisas diferentes, porque lá está, porque a ansiedade é uma coisa transversal a todas as profissões. Exato. Aquilo que tu me estás a falar é obviamente das situações que passamos no hospital, as situações que vemos, obviamente que é um local onde se vê muitas situações tristes, muitas situações de sofrimento, mas não te esqueças que nós temos 6 anos de curso, que os últimos 2 ou 3 agora, penso eu, já são passados em estágios nos hospitais, portanto nós muito cedo começamos a ter essa realidade. E portanto para nós, não estou a dizer que nos distanciamos todos das situações, não é nada disso, há pessoas que sofrem muito com as situações que veem, mas percebes que ao final de uns anos a ver essas situações nós ganhamos um bocadinho de carapaça. Agora, sim, uma pessoa que está deprimida, se calhar nessa situação, se calhar não é tão fácil, obviamente, mas eu não noto em nada que a minha profissão, a mim, me provoca ansiedade pelas situações que vejo. É como te digo, eu estou lá, estou 8 horas a trabalhar, a ver consultas, vejo 4 pessoas por hora, e portanto, e todas as pessoas têm uma história diferente, todas as pessoas têm queixas diferentes, eu acabo por ouvir muito dos problemas não médicos, acabo por ouvir muito os problemas sociais das pessoas, e posso dizer que obviamente no trabalho aquilo afeta-me, aquilo que afeta, mas lá está, estou a trabalhar, consigo ter um distanciamento, mas se me perguntares se eu saio de lá e penso sobre o assunto depois, penso. E sim, sem dúvida. Mas lá está, acho que, como em todas as profissões, tu, passado uns meses, uns anos de veres essas situações, tu acabas por conseguir distanciar um bocadinho. E é importante, na nossa profissão, distanciar-nos um bocadinho, porque é muito fácil sermos afetados pelas situações que vamos vendo no dia-a-dia. Portanto, há que criar aqui... alguma, não é uma barreira, não é isso. É importante vivenciar aquilo que vemos no dia-a-dia, mas lá está, sem isso nos afetar ao ponto de não fazermos o nosso trabalho. Nós estamos lá para trabalhar, estamos lá para ajudar as pessoas. Sim, as pessoas estão em sofrimento, mas nós já é um bocadinho por hábito, nós já estamos habituados a esse cenário. Não quer dizer que não te afete, mas tens um trabalho para fazer. Tu estás lá para ajudar as pessoas. De que é que te serve a um médico se tens uma pessoa a sofrer à tua frente e isso te impede de fazer o teu trabalho? Tu não vais estar a ajudar a pessoa. Pois, exatamente. Ou seja, mas tu, ou seja, tu tens essa frieza? Ou melhor, frieza no sentido para ti de se te vier a ansiedade, tu conseguires dizer, ou seja, conseguires
pará-la no sentido de eu estou aqui, isto é o meu trabalho, estou a exercer a minha profissão, agora não tenho tempo para ti. Eu posso dizer que a única situação em que eu não sinto ansiedade e que estou É quando perfeitamente estás in the no game é banco, quando não é? estou a trabalhar. Yeah. Eu quando estou a trabalhar está tudo bem. Não estou ansiosa. Não te sei explicar porquê, mas eu quando estou a trabalhar estou bem. Estou a fazer o meu trabalho. Estou confiante daquilo que estou a fazer. Tenho algumas dúvidas, como toda a gente. Tenho muito para aprender. Mas estou bem. Estou a fazer o melhor possível com aquilo que sei. Portanto, durante o trabalho estou bem. Agora, há histórias que sim. Há histórias que eu costumo dizer que há pessoas que trago na pele quando saio do trabalho. Vêm comigo, vêm colados a mim, eu fico a pensar naquela história. E lá está, como tu sabes, nós temos uma ética rígida, não é? Não podemos propriamente voltar para casa e contar tudo aquilo que vimos durante o dia. Mas é importante, porque há coisas que de facto deixam marcas. E nós temos que saber gerir e não deixar que isso nos marque demasiado. Mas lá está, a ansiedade no trabalho, não. A minha ansiedade é fora. É nos momentos em que eu não tenho nada para fazer, por assim dizer. É quando tenho a mente mais desocupada. É aí que a ansiedade me ataca. E é aí que sofro mais. Hoje em dia já não tanto, lá está. Se me perguntasse há uns meses atrás, eu ia-te dizer que sim. Aliás, provavelmente não íamos estar a ter esta conversa de maneira tão leve, porque se calhar há uns meses atrás eu não ia ter tanta vontade para falar sobre isto. Este convite foi fantástico. Eu contei à minha psicóloga e a minha psicóloga disse-me logo: fantástico, isso é uma excelente ideia, tu precisas de falar sobre isso, é uma excelente oportunidade. E acho que porque é importante falar sobre isso, é importante falar que a ansiedade acontece a toda a gente e está tudo bem, mas é preciso procurar ajuda, porque rapidamente se torna um problema, porque rapidamente começa-te a impedir de viver a tua vida de forma normal e de forma saudável. Exatamente. Que é exatamente isso que eu te ia perguntar, que é, tu sentiste que ao procurar ajuda, ou melhor, vou-te fazer a pergunta de maneira diferente, que é como é que isso mudou a tua vida? O facto de teres ido procurar ajuda e o teres percebido, ok, não, eu vou procurar ajuda. Quando é que se deu aí o clique? O clique deu-se, portanto, mais ou menos portanto, estamos a falar de abril, e o clique deu-se quando eu me apercebi, faltava um mês para eu fazer anos, eu faço anos em maio, e faltavam 6 meses para o casamento, eu tenho historial de depressões na família, portanto, já tinha passado pela experiência de ver familiares meus com depressão. Desculpa interromper-te, já que estás a pegar por aí, deixa-me perguntar-te isto, porque eu acho que tu és a única pessoa até agora que eu entrevistei que me pode responder a isto mais especificamente, pronto, com mais certeza, que é isto da depressão e nomeadamente das doenças mentais, da ansiedade, tem muito a ver com genética ou não? É assim, há com certeza um componente genético, mas eu acho que depende muito, para já depende muito da vivência da pessoa, depende muito do que aconteceu ao longo da vida. Há pessoas que ficam com depressão aos 50 por algo que aconteceu quando eram crianças. No meu caso, posso dizer que eu se calhar fiquei com uma depressão muito por um traço de personalidade meu, que é esta necessidade muito rígida, muito robótica de fazer as coisas da forma mais correta, daquilo que é esperado de mim. Lá está, mas é uma coisa que eu provoquei a mim mesma, é um traço de personalidade meu. Eu sou a filha mais velha, sou a neta mais velha, portanto eu quase que sinto uma obrigatoriedade de ir à frente e fazer a coisa bem feita. Venho de uma família em que os meus avós diziam que só havia uma maneira de fazer as coisas, era fazê-las bem feitas. E, portanto, eu peguei nisto e tornou-se um traço de personalidade muito rígido meu. E, portanto, se há um componente genético, acredito que sim, mas acho que não é tudo. Acho que vem muito de coisas muito pessoais, e é por isso que a psicologia é tão importante, porque lá está, porque há depressões e há ansiedades que têm que ser medicadas, porque são já estados em que afetam muito o dia-a-dia da pessoa.
e que as tornam incapazes de fazer o seu dia-a-dia de forma normal. No meu caso, a minha ansiedade, como é induzida por uma coisa minha, por um traço de personalidade, foi uma coisa que eu achei que estar a medicar isto era só por um penso rápido. Era, ok, tenho um pico de ansiedade, pumba, vou tomar aqui um comprimido, está tudo bem. Sim, mas a ansiedade vai voltar, porque a maneira como eu vejo as coisas está errada. Está errada para mim, se calhar para outra pessoa esta realidade faz todo o sentido, mas para mim está errada. Está-me a cortar as pernas, não me permite, isto é um bocadinho feio de se dizer, mas não me permite atingir o meu potencial. E foi por isso que eu procurei ajuda e acho que é por isso que cada caso é um caso. Lá porque temos 10 casos de depressão na família não quer dizer que vamos estar deprimidos. Lá porque temos um divórcio mau e os filhos dão problemas e não temos emprego, vamos ficar deprimidos. E lá está. E depois, se calhar, há pessoas como eu que no dia-a-dia, na vida, não têm grandes problemas, mas por uma razão ou por outra desenvolvem uma ansiedade que depois anda de braço dado com uma depressão. E, portanto, lá está. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado. O importante é procurar ajuda. Seja quem for. O importante é procurar ajuda. Não temos que ser todos medicados, não temos que todos ir a um psicólogo, mas quem se sente mal, procura ajuda. Há psicólogos nos centros de saúde, há psicólogos nas escolas, há psicólogos na faculdade, as juntas têm psicólogos, a Santa Casa tem psicólogos. Procurem ajuda. Peguem no braço da pessoa que está ao lado e digam: eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Porque é terrível, a ansiedade corta-te completamente as pernas, impede-te de viver a tua melhor vida. Isso é terrível. Isso é terrível e foi por isso que eu fui procurar ajuda. Precisava de mais... Eu sabia que havia qualquer coisa que não estava bem e precisava de ajuda. Não é, lá está, não tenho nada na vida que esteja francamente mal. Obviamente esta situação de estar sem especialidade há 3 anos é uma coisa que me afeta, mas não é essa a razão pela qual eu fiquei deprimida. Não é por aí. Há mais e, portanto, precisava de alguém que me ajudasse a desconstruir um bocadinho isto e de que me ajudasse a não é encontrar um rumo, porque eu não me sinto perdida, é mais encontrar uma maneira melhor de caminhar esse rumo. E foi o que eu fiz. E é o que eu estou a fazer. Todas as semanas lá vou. Todas as semanas falamos sobre coisas diferentes. Todas as semanas me ajuda a desconstruir um bocadinho as coisas. E todas as semanas eu saio de lá um bocadinho mais leve, com as coisas um bocadinho mais arrumadas. E tem-me feito muito, muito bem. Ok. E hoje em dia, como é que lidas com isto? Não te posso dizer que esteja... no início do ano estava mal, agora está tudo bem. Não é assim. Mas há coisas que já não me afetam da mesma maneira, porque eu não permito, lá está, porque já não paro para dar o mesmo valor a coisas que se calhar me provocariam ansiedade há uns meses atrás. Agora, se não tenho picos de ansiedade ainda, normalmente os meus picos de ansiedade agora estão mais associados a coisas, por exemplo, temos uma coisa marcada para determinada hora e de repente avisa-me afinal já não é essa hora, é outra. Isso para mim dá-me cabo da cabeça, ter um horário, uma escala de trabalho já estabelecida e de repente mandam um mail a dizer: olha, afinal a escala mudou, afinal é outra. Porque lá está, porque como eu sou obsessiva, eu assim que me mandam uma escala, o meu cérebro agarra-se àquela escala e começa a programar o resto do mês. Como é que eu vou dividir os meus dias? Quando é que são as folgas? Como é que as minhas folgas vão jogar com as folgas do meu marido? Onde é que eu vou enfiar aqui tempo para estar com os meus pais? Para fazer coisas que não sejam medicina. Essa é uma das coisas que eu tenho aprendido. A medicina é muito boa, eu adoro o que faço, mas não pode ser tudo. E, portanto, uma coisa que me ajuda é chegar a casa e ler um livro de qualquer coisa que não seja medicina. Livros de história, livros de política, qualquer coisa que não seja medicina. E isso ajuda-me bastante, porque ajuda-me a desligar um bocadinho daquilo que eu faço no meu dia-a-dia, naquilo em que trabalho. Outras coisas que eu percebi que ajudam é conduzir de janelas abertas. Aquela coisinha de vento na cara é milagrosa. O caminhar,
percebo que caminhar, ouvir música, caminhar a passear o cão ajuda imenso. No dia a dia tento não fazer listas, tento não planear muito, não pôr muita coisa na minha agenda. O que faço é falar com o Rui, porque o Rui é uma pessoa muito mais racional que eu. Eu sou muito racional, mas eu sou obsessível, não. E ele mais facilmente diz, deixa-te disso, não me preocupes com isso. Pensa noutra coisa. Não vale a pena estares aí a estressar com essa situação. Tu já tens noção quando é que começas a ter pensamentos obsessivos? Sim, já. E apanho-os logo de início, que era uma coisa que não acontecia. Eu agora logo de início pego neles e digo, não, calma, isto não vai acontecer. Não há cá listas para ninguém. Calma, isto não é um drama, porque a maioria das coisas que me aconteciam e que me provocavam ansiedade era eu a fazer dramas na minha cabeça, que não existem. Está tudo bem, mudaram o horário. Ok, paciência, pronto, temos que ajustar. Acontece, não interessa, o que é que eu vou fazer, não é? O horário é aquele, acabou. Os meus pais há cerca de 2 semanas decidiram que queriam vamos amanhã ao Porto. E isso para mim foi alto, amanhã para o Porto. Como assim amanhã para o Porto? Mas não tínhamos planeado, mas vamos como? Vamos de comboio. Mas ainda nem comprámos bilhetes, como assim vamos de comboio? Não estou a perceber nada. Vamos como? Mas como é que vocês decidem? Porque para mim, uma viagem tem que ser muito bem planeada, mesmo que seja daqui para o Porto. Para os meus pais não, foi amanhã vamos ao Porto. Ok, amanhã vamos ao Porto, está bem. Isso para mim foi logo um filme, acabámos por ir, porque lá está, eu acabo sempre por estressar e depois vou e corre tudo bem. Que é a questão da ansiedade, que é uma pessoa fica ali obsessiva a pensar em todas as coisas que podem correr mal e depois vais e gostas. Que é uma coisa que, tem acontecido muito com coisas de jantares, de festas, o próprio casamento. Pois é, eu ia-te perguntar isso. Há bocado estavas a dizer isso e eu estava a aguardar essa pergunta para te perguntar, ou seja, como é que foi? Como é que foi sobretudo os dias antes? Ou seja, as coisas que me poderiam causar ansiedade, portanto, o próprio dia seria de esperar que os noivos estejam todos nervosinhos, não é? Não, se virem as fotos, eu e o Rui estamos ótimos. Está fantástico, super tranquilo, sem stress nenhum, ninguém chorou, ninguém tremeu, estava tudo bem. Agora, se me perguntares como é que eu tive na semana anterior, peço desde já desculpa aos meus amigos, eu virei bridezilla, estava num stress, uma ansiedade, tudo me fazia confusão, eram as flores que não iam chegar a tempo, e eram os convidados que desmarcavam à última da hora, e o vestido está no sítio, fui verificar 30 vezes se os brincos estavam ao lado do vestido, porque não podiam fugir dali, não sei se os brincos iam ganhar pernas e fugir, mas a minha ansiedade era aquela, portanto a última semana antes foi horrível, mas depois chegando ao dia está tudo bem, super tranquilo, mas lá está, é um evento grande e é um evento que de facto requer muita preparação, muitas coisas, muitos detalhes que têm que ser definidos, mas depois cheguei ao dia super tranquila, mas lá está, isto também é um processo. Eu, se me tivesse casado em fevereiro, não teria sido grande festa, verdade seja dita, mas agora super tranquilo, super bom, e acho que lá está, o facto de ter pegado pelo problema logo assim que me apercebi que realmente a coisa não estava bem parada, que eu precisava de ajuda, foi mesmo a tempo para poder viver o casamento pelo dia que foi e pela festa que foi muito bom, mas lá está, foi preciso alguma ajuda ao longo dos meses, e pronto. Diz-me uma coisa, porque eu agora estava a pensar naquilo que estavas a dizer em relação à questão da medicação. Sim. Ou seja, nunca tomaste medicação ou chegaste a tomar em algum momento ou acabaste por comprar a medicação no sentido de tê-la como uma espécie de uma bengala? Porque depois também há isto, não é? Aquele efeito placebo, que é, a gente sabe que ele está ali, se necessitar ele está ali, o SOS, mas a gente não vai lá, só vai lá, e muitas vezes lá está, há esta consciencialização de, espera aí, eu quero ir lá, portanto alguma coisa está mal, não é? Eu posso dizer que eu nunca tomei comprimido nenhum, nunca os comprei, nunca os tive em casa, nunca. Ok. Nunca te afeiçoaste a nada, não é? Nunca fui à procura de comprimidos. Tomei essa decisão, porque a ideia que eu tenho é que tomar comprimidos... Atenção, há pessoas que precisam.
há pessoas que precisam mesmo de tomar medicação, não há dúvidas nenhumas. Mas... Sim, ou seja, nós com esta conversa não estamos aqui, sobretudo ainda por cima, tu que és médica, não é? Sim, Ninguém está aqui a fazer, tipo, não tomem comprimidos. Não, nada aos disso, comprimidos. nada não, disso. É uma opção, não é? Nem é uma opção. Há pessoas que precisam Sim, mesmo. há pessoas que que ficam mas imagina, disfuncionais por... Mas é uma opção tua não querer tomar. Sim, Ou tomar, não é? caso, lá está, até para mim, quer dizer, eu podia perfeitamente prescrever, pedir a Pois, alguém exatamente. para prescrever, era fácil, isso era fácil. Mas não tinhas aquele processo de ter que ir ao médico, passar uma prescrição, não sei o quê. Nada disso, só que a questão é, há pessoas que precisam de facto de medicamentos, porque há depressões muito graves, há estados ansiosos muito, muito graves, em que são debilitantes. Há pessoas, os ataques de pânico são debilitantes, as pessoas acham que estão a morrer, parece um infarto, parece que vão morrer, parece que nunca mais vão sair dali. Há pessoas que precisam. Eu decidi não tomar, mas obviamente isso também está porque eu não precisava realmente, porque tenho vivido bem sem tomar qualquer comprimido e porque eu achei que a maneira como eu estava tinha muito a ver com a maneira como eu processo as coisas, da maneira como eu penso sobre as coisas. E, portanto, eu achei que se tomasse comprimidos estava simplesmente a tirar um sintoma. Eu estou muito nervosa, estou muito ansiosa, tomo um comprimido, fico relaxada. Ok, mas Já dizia o António Variações, não é? Toma um comprimido que isso passa. Sim, mas passa naquele momento, vai voltar. Porque aquilo que te provocou, aquele primeiro ataque de pânico, provavelmente vai voltar. A causa da tua ansiedade está lá. Não se foi embora porque tu tomaste um comprimido. Ai, que bom, estou tão nervoso, tomei um comprimido, desapareceu. Porreiro, sim, e depois? Vais tomar um comprimido de cada vez que tiveres um pico de ansiedade, de cada vez que tiveres um ataque de pânico. Ok, sim, tira-te o sintoma. Para muita gente, é por isso que muita gente tem que tomar, porque os torna funcionais. Porque assim já podem ir trabalhar, assim já podem tratar dos filhos. E sim, isso é importante, sem dúvida. Mas não está realmente a resolver o problema. E é daí que eu digo que muita gente precisava, se calhar, de procurar ajuda, porque enquanto o comprimido resolve o sintoma, não está a resolver a causa. Não, é um penso rápido. Tu pões por cima, esperas e depois tiras, porque já não é preciso, já está tratado. Pois, mas não resolve. Às vezes é preciso ir à procura de o que é que está a provocar a ansiedade, e é por isso que eu defendo que é importante procurar ajuda, é importante falar com um psicólogo. Não tem que ser com um psicólogo. Se tiverem amigos dispostos a ouvir, porque o mais difícil é ouvir, porque uma pessoa queixa-se que está ansiosa e as pessoas dizem, não penses nisso. Não penses mais nisso, mas estás a estressar com isso porquê? Isso é da tua cabeça. Eu acho que só agora é que as pessoas estão mesmo a ter consciência do que é a ansiedade e das pessoas que têm ansiedade. Sim. Ao lidar com pessoas que têm ansiedade. Há cada vez mais um alerta para este tipo de coisas, mas mesmo assim continua a haver alguma desplicência. É sempre, isso é da tua cabeça. Está certo? É da minha cabeça, mas está-me a fazer mal. É da minha cabeça, mas a minha cabeça está-me a magoar. Isto não está a funcionar, não é? Eu estou a sofrer e, portanto, não é só da minha cabeça. É da minha cabeça, sim, mas eu preciso de ajuda. Procurem ajuda. Falem com alguém. Não tem que ser com um psicólogo. Ninguém vos obriga a ir a um psiquiatra pedir medicação. Não é nada disso. Mas procurem ajuda. Falem com amigos, expliquem que não se sentem bem. Se os amigos vos desvalorizarem, falem com outra pessoa, não interessa. Se sentirem mesmo mal, agarrem o braço da pessoa que têm ao lado e digam, estou mal, ajudem-me, por favor, preciso de ajuda, isto não está a funcionar. E hoje em dia há de facto muito por onde procurar. Há privado, há público, tem o centro de saúde, tem as escolas, tem as faculdades. A ansiedade muitas vezes começa-se a demonstrar muito durante o período da faculdade. Peçam ajuda, ela existe e não tem mal nenhum, não tem problema nenhum. Sentir ansiedade no dia-a-dia é normal. O pior é quando a ansiedade nos tolda, quando nos impede, impacta, não é? Quando nos impede de viver a nossa vida. Aí sim é um problema e não temos que andar todos, lá está, como tu já falaste, não temos que andar todos a tomar Victan, não é por aí. Sim, o Victan às vezes ajuda, e quem diz Victan diz outras coisas,
Mas, Prozac! não, bebam um copo de vinho tinto ao jantar. Qualquer coisa. Façam qualquer coisa que vos ajude. Falem se isso ajuda, mas se precisarem de mais, procurem ajuda profissional, porque ela existe. Está lá e é para ser usada. Sim, e não sim. somos maluquinhos só porque temos muita ansiedade. E graças a Deus cada vez mais se fala nisso, cada vez é uma coisa normal e ainda bem. Que é para não haver pessoas como nós a sofrer. Exato, Não é? exatamente. Eu ia-te fazer agora esta pergunta, mas que na realidade tu acabaste de responder, que era: que conselho darias a quem está a passar pelo mesmo problema? Há mais algum conselho que tu darias? Descompliquem. Descompliquem. Ou seja, aceitar que isto é uma coisa da nossa cabeça, não é? E é normal. Está tudo bem. Estás ansioso, está tudo bem. Não há problema nenhum. Mas eu sinto-me mesmo mal. Ok, pede ajuda. Está tudo bem. Façam coisas, dediquem-se mais às coisas que vos dão realmente prazer, coisas que realmente gostam. Sim, a questão muitas vezes que se põe é a vontade de começar, não é? Sim, mas às vezes até para isso, lá está, esse é o meu mal. Eu quando fui para a psicóloga inicialmente, eu tinha uma proposta de trabalho, eu cheguei à psicóloga e eu disse: eu não sei se estou preparada para isto, eu não sei se isto me vai fazer bem, eu não sei se consigo fazer isto, eu não estava ainda não estava propriamente preparada para tomar esse passo. Às vezes é preciso um empurrãozinho, porque o que a minha psicóloga me diz é: não, vai trabalhar que te vai fazer bem, tu precisas de te ocupar, tu precisas de tomar esse passo. E tens medo, tudo bem, vai mesmo com medo, desemmerda-te, vai para a frente, faz as coisas, está tudo bem. Mas vou sentir ansiedade. Ok, não há problema, é normal, situações novas podem provocar ansiedade, não tem mal, vão na mesma. Façam coisas, se for coisas, é tal coisa, se te provoca um bocadinho de ansiedade, provavelmente é uma coisa boa. Provavelmente estás a tomar uma decisão que pelo menos vai mudar alguma coisa importante. Portanto, mais vale ir, mais vale fazer. Estás a sair da tua zona de conforto, não é? Sim, e às vezes falta isso. O mais fácil seria ter continuado em casa, no sofá, a ver televisão, porque voltar ao trabalho me metia medo. E a verdade é que ter voltado ao trabalho para mim abriu-me caminhos que eu nem sequer sabia que existiam, não é? Eu, se não tivesse voltado ao trabalho, não tinha tido esta experiência que tenho tido nos centros de saúde. Eu, se calhar, se não tivesse voltado ao trabalho, não conseguia estar a ter esta conversa contigo, porque não tinha tanta noção da realidade que é. Muita gente tem ansiedade, muita gente sofre com isso. Portanto, esta decisão de, dar um passo em frente, mesmo com ansiedade, mesmo com tudo, só me fez bem, só me abriu portas. Eu tenho aprendido imenso, tenho desenvolvido paixão por outras coisas que não sabia que existiam, fez-me começar a pensar em projetos meus, em coisas minhas que eu gostava de fazer, que têm a ver com medicina, mas que não são propriamente a medicina do meu dia-a-dia, e que se eu não tivesse tomado aquele passo de procurar ajuda, se eu não tivesse tomado aquela decisão de sim, vou trabalhar, vou morrer de medo, mas está tudo bem, eu vou na mesma. Se eu não tivesse tomado essa decisão, não estávamos a ter esta conversa hoje e portanto, acho que é tomar a iniciativa, é procurar ajuda e é viver a nossa melhor vida possível. Agora, não é? Agora. Porque agora é que temos a força na verga, como dizem as expressões populares, para viver a vida que temos à nossa frente. Não é? Porque agora estamos a viver realmente os melhores anos da nossa vida. Para terminar, tu és uma rapariga que... ligada à música, ou que liga à música de alguma maneira? Eu ouço música todos os dias, nunca ando atrás das febres do momento, porque lá está, porque não passo muito tempo no YouTube, porque não passo muito tempo no Spotify, portanto, eu nunca sei o que é que está na berra. Ou seja, não faço ideia. Tens ali a tua zona, ali o que é, já sabes que é bom, não é? É ali o teu porto seguro. E estás ali. Mas lá está, há duas vertentes, há o ir sair e ter aquela música que dá nos bares e nas discotecas e que é, lá está, se calhar mais aquela coisa do momento, em que é porreirinho e dá para a malta dançar e tal, e está tudo bem. Se me perguntares, mas se tiver em casa o que é que ouço, qual é aquela playlist a que eu vou recorrer sempre, são mais coisas que se calhar eu ouvia muito por influência dos pais, não é? Coisas mais antigas.
Se eu ligar a M80 e tiver a dar M80, para mim está bom, está ótimo. Os velhinhos, Queens, Dire Straits, para mim está tudo bem. Ok. E normalmente recorro aos velhinhos. Pronto, porque esta pergunta tem uma pergunta adjacente, que é se a música teve algum impacto positivo durante o processo. A música Te ajudou? é muito importante, mas lá está, no meu processo, e isto é uma coisa muito pessoal, eu evitava coisas que me deixassem triste. Portanto, tudo o que fosse músicas que puxassem mais ao sentimento, e que talvez fossem mais melancólicas e me fizessem chorar, eu simplesmente passo a música à frente. E quem fala de música fala de filmes. Tudo o que fosse para chorar eu passava à frente. Mas isso é uma coisa muito, lá está, muito minha, mas a música ajuda imenso. E para quem, como tu, que é músico e que gosta de ir a concertos, tu sabes disso, não é? A música tem muita influência, muito porque, lá está, porque é um gosto muito próprio, não é? Tu ouves muito baseado no teu estado de espírito, mas a música ajuda muito, a música no carro ajuda-me muito. Eu não conduzo sem ouvir música, porque lá está, porque me ajuda a lidar com aquela ansiedadezinha que às vezes ainda tenho a conduzir, muito se estiver em caminhos que não costumo conduzir, que não costumo fazer. A música ajuda a manter-me distraída. Se virem uma louca a conduzir de janela aberta a cantar aos altos berros, sou eu, estou a gerir a minha ansiedade e está tudo bem, deixa-me passar, está tudo bem, é a maneira como eu lido com a coisa. Mas... Ok, e tiveste assim algum género, alguma música que tu possas não, quer dizer, não é aconselhar, mas que te tenha ajudado a passar pelos momentos difíceis? É assim, não há nada em específico. Normalmente o que eu acabo sempre por fazer é ir buscar músicas que ouço desde sempre, não é? Que sei cantar, lá está, porque sei a letra, e que, portanto, são coisas que me vão ocupando a mente. Se tiver, porque lá está, músicas que tu não conheces, tu estás ali a tentar perceber o que é que sai dali, ao menos músicas que conheces dá para cantar e estás ocupado e a mente está ocupada e isso ajuda. Portanto, vou sempre, lá está, buscar os velhinhos, não é? Vais buscar os velhinhos, Vou não é? buscar os velhinhos ao armário. Vais buscar aquele porto seguro. Sim. Tá bom, ok. Sim. É bom. Pronto, olha, Rita, eu gostei muito desta conversa. Obrigada por me convidares, foi um prazer. Acho que foi bastante direta ao ponto de perceber o teu problema e, nomeadamente, como é que o solucionaste. E a mensagem, porque tu passas uma mensagem também muito direta para as pessoas que estão a ouvir isto. Portanto, acho que é isto. Era o que a gente precisava. Eu gostei muito. Muito obrigada. Pronto. Um grande beijinho e até ao próximo. Obrigada.